Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é explicar o que é humanismo, esse grande movimento histórico que põe o ser humano no centro da criação. A questão fundamental é a seguinte: como é descrito esse ser humano no movimento humanista? É o que vou responder aqui. Vamos lá. Humanismo é uma palavra bonita, daquelas que valorizam as qualidades ideais do ser humano. Como toda palavra bonita, paz, amor, solidariedade, corre o risco de ser usada em excesso e acaba perdendo seu valor. Por isso precisamos ter uma ideia clara do que essa palavra humanismo realmente significa e a grande importância que ela tem para a definição de nossa identidade como seres humanos que somos. Vamos começar pela definição que encontramos normalmente nos livros de história que a gente lê na escola. Todos esses livros, com pequenas variações, dizem o seguinte: o humanismo foi um movimento intelectual surgido na Itália no século XIV, que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, valorizando a antiguidade greco-romana. É interessante observar que a história normalmente caminha para frente. Mas o que vemos no movimento humanista do Renascimento é um recuo histórico de mais ou menos 2 milênios. Essa volta ao passado parece um caso estranho de saudosismo, como se o homem do Renascimento tivesse acordado de um sono de 2000 anos, depois de ter vivido lá na Grécia Antiga. A percepção da Idade Média por alguns estudiosos como um período de trevas, como uma longa noite escura para a civilização, dá força a essa ideia. É como se o homem renascentista tivesse hibernado durante 2 milênios. Como poderíamos descrever este homem agora posto no centro do universo? Vamos ver isso de 2 ângulos, da literatura e da filosofia. Da literatura, vamos começar por Shakespeare, usando um dos monólogos de Hamlet. Que obra-prima o homem! Quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirável na forma e nos movimentos, nos atos quão semelhante aos anjos, na apreensão como se aproxima aos deuses, adorno do mundo, modelo das criaturas. Vamos agora a um exemplo da filosofia, Pascal. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota de água, bastam para matá-lo. Mas mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria mais nobre do que quem o mata, porque sabe que morre e conhece a vantagem que o universo tem sobre ele. O universo desconhece tudo isso. Essa visão do ser humano como modelo das criaturas, ao mesmo tempo forte porque é racional e fraco porque é feito de carne e osso, continuou pela Idade Moderna e permanece vivo até hoje, principalmente pela via do individualismo, com a valorização da autonomia do sujeito, que sabe agir por conta própria, que não precisa da ajuda dos outros ou da proteção do Estado. Vejamos, por exemplo, como Hemingway retoma, de modo curto e grosso, o ser humano descrito por Pascal. Um homem pode ser destruído, mas não vencido. Em outras palavras, voltará ao pó, mas é superior ao universo porque é racional. Não se confunde com a natureza que o cerca, porque tem a capacidade de agir sobre ela, até para destruí-la,
como demonstrava o próprio Hemingway orgulhosamente em suas caçadas. Ah, professor, o senhor está sendo muito negativo. Já calma, Frederico. Vai piorar. O humanismo é um movimento histórico de valorização do ser humano, mas é um movimento seletivo, que exclui mais do que inclui, principalmente pela sua característica individualista, que permanece válida até hoje. Vou dar aqui um exemplo da psicologia, de um cara chamado Joseph Henrich, que usa uma sigla para definir o que é visto como o homem bem-sucedido na atualidade. É a sigla WEIRD, que além de ser uma sigla, tem um significado em inglês. Weird é algo estranho, esquisito, e também um termo ofensivo para pessoas que transitam de um gênero para outro. Como é uma sigla, podemos descrevê-la como um acróstico, em que cada letra representa uma palavra. W de western, ou seja, ocidental. E de educado. I de industrializado. R de rico. E D de democrático. A oposição que se percebe entre as palavras na horizontal e o conceito da sigla WEIRD na vertical cria uma ambiguidade intencional aqui. Está chamando este homem ocidental, educado, industrializado, rico e democrático também de weird, que pode ser um sinônimo de straight. E aqui caímos em outra oposição. Straight é também uma palavra ambígua. Significa de um lado tudo que é bom, correto, honesto, justo, sincero, mas straight significa também hétero, o que é uma ironia, porque straight em inglês pode ser entendido não só como algo positivo, ser straight é ser correto, mas também como algo negativo. Ser straight é ser careta, conservador, convencional, quadrado. A questão fundamental aqui é a seguinte: como é que o humanismo, esse movimento impactante que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, define o ser humano que é posto no centro da criação? Henrich usou com muita criatividade a palavra sigla WEIRD, e eu vou aproveitar a deixa para fazer uma adaptação para a língua portuguesa, propondo no lugar de weird a palavra bem. Ah, professor, ainda bem. Se acalma, Frederico. Não te empolga muito. Bem aqui é também uma sigla e significa o seguinte: B de branco, E de educado, E de europeu e M de masculino. O conceito de ser humano que ficou do movimento humanista é um homem bem branco, bem educado, bem europeu e bem masculino, no sentido hétero da palavra, com todas as suas nuances. O fato de figuras notáveis do humanismo renascentista terem mantido relações homoafetivas, como Da Vinci e Miguel Ângelo, em nada altera essa percepção excludente do ser humano. O que ficou do humanismo foi uma visão do homem definido pela sua cor, cultura, raça e gênero. Voltaremos em outros vídeos para aprofundar essa questão. Gente, por hoje é isso. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Muito obrigado pela atenção.